Muito boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso vídeo ao vivo, a nossa live deste dia 28 de abril, esta terça-feira, para atualizarem todos sobre a situação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento nós temos aqui 1.286 casos confirmados em 31 cidades, 131 cidades do Rio Grande do Sul, 45 mortes confirmadas no nosso estado, 61% dos casos, a gente observa aqui ao lado, confirmados que se recuperaram. Neste portal que é público, a informação ainda é a de ontem sobre a taxa de ocupação nos nossos leitos hospitalares, mas no nosso portal que nós estamos atualizando aqui, de gestão dos leitos, a gente já vê que a taxa mais atualizada é de 60,7% de ocupação em leitos de UTI adulto, como também conseguimos observar aqui em cada uma das regiões, né? Na região centro-oeste, 45% de ocupação, na região metropolitana, 55,7%, na região missioneira, 64%, na região norte, 75,2%, na região serra, 73,4%, na região sul, 64,9% e na região dos vales, 84,9%, esta região que observamos aqui com mais preocupação, né, que teve um crescimento da ocupação de leitos de 63% lá no dia 20 de abril para 85% de ocupação dos leitos hospitalares no nosso estado. Então estamos monitorando e, aliás, é importante salientar essas informações todas que nós estamos levantando nesses sistemas vão subsidiar a nossa tomada de decisão na nova ferramenta, no novo módulo de distanciamento do estado do Rio Grande do Sul. Até aqui, eu relembro, né, no primeiro momento, quando o coronavírus chega ao nosso estado, lá no dia 10 de março, o primeiro caso confirmado no Rio Grande do Sul, nós lidávamos com as informações ainda precárias, superficiais, que se observavam no Brasil e no mundo, mesmo no mundo ainda, os países ainda conhecendo a realidade do novo coronavírus. E naquele momento, né, naquela primeira semana, a prudência demandou que nós estabelecêssemos restrições mais severas naquele período e durante o mês de abril, da mesma forma, mas colhendo os dados, organizando a partir das informações que nós obtivemos, por exemplo, o sistema de informações dos leitos, a pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, entre outros dados que foram sendo recolhidos nesse período e organizados, nós vamos agora ter a condição de migrar para esse novo modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Sempre com muita transparência, a gente agiu até aqui e é assim que nós vamos continuar agindo, inclusive esses sistemas, essas informações que eu já apresentei tantas vezes para vocês aqui, que estão disponíveis online. Para quem quer saber mais sobre a estratégia do governo do estado, pode acessar lá o saude.rs.gov.br/coronavírus para conhecer todas as ações que nós estamos implementando no nosso estado e estamos construindo este novo modelo com a participação da sociedade civil. Nós recebemos até a sexta-feira as opiniões de setores econômicos e de universidades, também de partidos políticos e entidades da sociedade civil que se organizaram e apresentaram. Foram mais de 200 e-mails com colaborações, contribuições de diversas fontes, opinando sobre o novo distanciamento controlado. Nós queríamos muito que pudesse ele integralmente substituir o modelo que nós temos atualmente a partir do dia 1º de maio, mas como exige ainda que nós tenhamos a devolutiva por parte do governo, hoje pela manhã tivemos uma reunião muito intensa aqui com o nosso comitê de crise, o gabinete de crise, avaliando estas
opiniões e os formatos e as fórmulas que integram este modelo de distanciamento controlado nas regiões que estamos estabelecendo e também na segmentação setorial, porque nós segmentamos o Estado em regiões e essas regiões contemplam a capacidade de nós avaliarmos os indicadores desde UTIs, perfil da população com mais ou menos idosos, portanto mais população de risco ou menos população de risco, uma série de indicadores que vão definir as bandeiras destas regiões no mapa de riscos que elas têm e também a segmentação setorial, né, em pelo menos 12 setores econômicos e pelo menos 50 atividades econômicas distribuídas nestes 12 setores econômicos, para as quais serão desenvolvidos os protocolos para cada uma das bandeiras. Então, se nós tivermos, por exemplo, como devemos ter 4 bandeiras, né, de riscos, desde o menor risco até o maior risco, nós temos que ter 4 níveis de protocolos para pelo menos 50 atividades econômicas. E para que isso possa entrar em operação e ter sucesso, como temos firme confiança que vai acontecer, nós precisamos, além de ter tudo estruturado tecnicamente, ter a condição de comunicar adequadamente isso para que todos entendam e também formatar toda a apresentação de forma clara, como queremos que chegue a cada um dos gaúchos para entenderem por que a sua região tem uma determinada bandeira e por que a sua atividade econômica deve obedecer tais protocolos em tal momento. Então, toda esta migração, para que ela aconteça com a transparência que sempre prezamos, ela pode levar mais alguns dias. Então, até quinta-feira nós anunciaremos a migração efetiva, né, uma nova etapa, um novo passo, que será o da segmentação regional. Nós vamos passar a ter as regiões já definidas e o novo decreto que substituirá este que está vigente vai contemplar estas regiões já observando os indicadores, mas os protocolos a serem observados ainda vão ser estabelecidos numa pactuação que vai ouvir os setores, diversos setores da sociedade, para que possam ser implementados a partir da próxima semana. Mas a regionalização, como hoje nós temos, só para explicar aqui, a rigor, 2 setores, 2 regiões do Estado. Aqui é a região metropolitana e aqui não é a região metropolitana, né? Todo o restante, as demais municípios do Estado. Nós passaremos a ter já as regiões e observando o desempenho de cada região, nós vamos ter protocolo estabelecido na mesma forma que está hoje, mas nas regiões que já vão estar definidas. Os novos protocolos pelos níveis de risco é que vão ser anunciados na próxima semana. E isso leva em consideração o que está acontecendo, por exemplo, nas regiões dos vales, né, especialmente em Lajeado e arredores, e também na região norte do estado, especialmente Passo Fundo, Marau e também aquela região. Então, esta nova regionalização já nos permitirá observar as regiões onde efetivamente temos situação mais preocupante e possamos estabelecer para essas regiões também um nível de restrições adequado ao que elas estão vivenciando neste momento. Sobre a educação, que é também uma pergunta que vem muito nas nossas redes, possivelmente, eu imagino, não estou aqui acompanhando, mas deve estar chegando muitas perguntas em relação à educação nos comentários, nós já temos uma definição. A educação, as aulas não voltarão no dia, não seria no dia 1º, seria no dia 4 de maio, né? Dia 1º de maio é feriado, até o dia 30 de abril nós temos a suspensão das aulas pelo decreto atual, voltariam no dia 4, não voltarão as aulas. No entanto, ainda estamos definindo se o retorno das aulas se dará ao longo do mês de maio ou no mês de junho. Por quê? Porque nós estamos observando os protocolos que deverão ser atendidos para que os alunos, os estudantes possam retornar às aulas em segurança. E estes protocolos na educação poderão exigir inclusive compra de equipamentos, compra de materiais que na rede pública especialmente podem
demandar mais tempo de organização. Então, é importante nós dividirmos aqui com vocês que nós estamos observando estes protocolos para que tenhamos as condições de oferecer aos alunos este retorno às atividades. Então, é importante salientar, não voltam as aulas na próxima segunda-feira e vamos anunciar até o final dessa semana qual é o planejamento, então, do retorno às aulas no estado do Rio Grande do Sul, observando as peculiaridades da rede pública e da rede particular e, claro, né, a preocupação também que se correlaciona na educação, inclusive para pais e mães que, voltando ao trabalho, precisarão também ter as condições de oferecer aos seus filhos o cuidado adequado que na rede de ensino é prestado. Aliás, também destacar, né, que a partir de agora, do próximo mês, aí, a Secretaria de Educação, aliás, a Secretaria da Fazenda, já neste pagamento do mês de abril, está esclarecendo todas as alterações que estão sendo feitas em contra-cheques, porque agora também vão incidir aí as mudanças das reformas que aprovamos lá no passado, entre elas as novas alíquotas de contribuição previdenciária, que especialmente para os professores que estão em atividade e contribuíam para a Previdência com 14%, agora vão girar em torno de 9% a 11% a contribuição desses professores. Então tem uma redução do desconto da alíquota previdenciária para os professores que estão em atividade. Aí pela frente, já tinha começado no mês passado, em março, uma faixa de isenção do desconto que era feito para o Vale Alimentação, né? Nós estabelecemos uma faixa de isenção, então o desconto do Vale Alimentação chegou a zerar para muitos professores, o desconto de 6% que era feito, e para tantos outros que ganham acima dessa faixa de isenção, ele passou a ser um desconto menor, portanto, temos agora a menor alíquota de contribuição previdenciária para os professores que estão em atividade, também um abono família que aumentou para os professores, para os servidores que ganham menos. Então, os servidores que ganham menos no estado do Rio Grande do Sul e os professores ainda recebem agora o novo piso do magistério do governo do estado do Rio Grande do Sul, muitos servidores estarão recebendo mais, inclusive neste próximo contra-cheque. É importante ser ressaltado isso aqui, especialmente para servidores que ganham menos. Aliás, este gasto que o governo tem, inclusive aí, né, os salários são de acordo com o que a lei determina no pagamento dos benefícios aos servidores e de acordo com as reformas que fizemos, para muitos servidores haverá ganhos salariais, para outros haverá uma redução em função de benefícios existentes não mais existirem no formato anterior, mas no que diz respeito a toda a possibilidade de redução de despesas, o Estado está na parte que ele pode contingenciando, né? Nós tivemos no início do ano já um contingenciamento que tínhamos anunciado de 420 milhões de reais do governo do Estado, e para garantirmos agora justamente que tenhamos toda a condição de atender a saúde, especialmente, e os serviços essenciais à população, nós estamos anunciando mais um contingenciamento através de decreto que está publicado de 40 milhões de reais. A nossa arrecadação em função da crise da pandemia do coronavírus, ela reduz essa arrecadação. Só para dar alguns exemplos, nós temos um decréscimo de arrecadação, uma redução de arrecadação que beira os 750 milhões de reais neste mês de abril. Quase 600 milhões de reais em ICMS, são 588 milhões de reais de ICMS arrecadado a menor do que era a projeção do orçamento, 146 milhões de reais a menor no IPVA,
em relação ao que se projetava de arrecadação, 15 milhões de reais a menos em ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, em relação à projeção que tínhamos de arrecadação. Então, neste conjunto de redução de arrecadação, nós temos aí quase 750 milhões de reais arrecadados a menor e por isso estamos ajustando o máximo possível a nossa despesa, né? Lembrando aqui, eu tomei a providência de abrir mão de parte do meu salário, 30% do meu salário será reduzido ao longo dos próximos meses. Muitos secretários aderiram à mesma iniciativa e muitos cargos de confiança, outros tomaram a mesma providência e muitos prefeitos nós observamos também tomando ações semelhantes, atitudes semelhantes em função da queda de arrecadação, fazendo a nossa parte e também atuando junto ao Congresso Nacional, à União, para que seja feito o apoio emergencial, urgente, financeiro aos estados e aos municípios. Eu insisto, não se trata de um apoio ao governo, aos governos estaduais e municipais ou aos prefeitos e aos governadores. É um socorro necessário ao povo brasileiro para que não se precarizem e não se comprometam os serviços públicos essenciais, porque o governo do estado precisa continuar pagando servidores na área da segurança, da educação, da saúde, precisa manter a prestação desses serviços e é com esta arrecadação que se paga, que se financia os serviços para a população gaúcha, sem ter acesso a esses recursos. Quem paga o preço não é o governador, não é o prefeito, é a população, é o povo gaúcho e por isso é fundamental que o Senado da República aprove este projeto de lei, o PLP 149, para que se recomponham as perdas dos estados e dos municípios. E só para exemplificar aqui, desses 750 milhões de reais, a recomposição que será feita não é integral, ela é de cerca de 450 milhões de reais, ou seja, o Estado ainda terá uma perda substancial. Nós não estamos pedindo à União que ela pague este preço sozinho, porque o Estado paga o preço, vai ter queda de arrecadação e aumento de despesas e mesmo assim, né, a reposição que a gente pede é de parte dessa perda para não comprometer a prestação de serviços essenciais à nossa população. É uma tarefa de um pacto federativo, que é o que nós temos efetivamente, um pacto federativo, demanda este pacto de cooperação, de ajuda, de auxílio mútuo, para que nós mantenhamos o atendimento a um povo que eu já falei muitas vezes, não existe um povo federal, um povo estadual e um povo municipal, somos um povo só, o povo brasileiro que está distribuído nas regiões, nos estados e nos municípios dentro desses estados, mas é um mesmo povo e que se não tiver esse socorro vai pagar uma conta muito alta, além dos problemas econômicos, com a precarização de serviços públicos que são essenciais. Então é fundamental que o governo federal entenda isso e que o Congresso Nacional chancele aquilo que já na Câmara dos Deputados prosperou e que esperamos no Senado seja aprovado com socorro emergencial aos estados e aos municípios. O último assunto, antes das nossas perguntas, é sobre o edital do Inova, um programa do Estado do Rio Grande do Sul, do nosso governo, para inovação. Nós sempre falamos que, com base no conhecimento científico, é que nós tomamos as nossas decisões, mas é claro que nós precisamos, então, fomentar, ajudar esse conhecimento científico e é para isso que nós queremos estimular a produção de novos conhecimentos no estado do Rio Grande do Sul, utilizando a base científica já instalada no nosso estado, que é um dos diferenciais do Rio Grande do Sul no Brasil. Por isso, o programa Inova RS, que é liderado pela nossa Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, está lançando hoje um edital específico de apoio ao enfrentamento ao Covid-19 no valor de R$ 1.200.000 para promover e fomentar soluções tecnológicas inovadoras para produtos, serviços ou processos relacionados ao novo coronavírus. Então tem aí um edital lançado para apoiar iniciativas de serviços, processos, produtos que ajudem no enfrentamento ao coronavírus, aproveitando que a gente tem muito conhecimento em startups, universidades,
que poderão, acessando esse recurso, alavancar iniciativas científicas, né, com conhecimento científico, que vão ajudar na superação da crise do coronavírus. Vão ser apoiadas até 8 iniciativas, uma para cada região do Rio Grande do Sul, uma para cada região, que está previsto lá no Inova RS. Então, ajuda o nosso enfrentamento ao coronavírus e também ajuda a economia na área do conhecimento científico nas diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Vamos às perguntas aqui? A Bruna Osterman, da CNN Brasil, diz que nós já comentamos até este tema, mas ela quer mais esclarecimentos sobre Lajeado, Passo Fundo e Marau. O senhor já conversou com os prefeitos? Que tipo de medida podem ser tomadas pelo governo nesses municípios? Já há algo no horizonte? E o Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, também está perguntando algo semelhante aqui. Então, Lajeado, Passo Fundo, a região dos vales, né, onde está Lajeado, e Passo Fundo na região norte, região Planalto, são regiões em que estamos observando maior número de internações. Lá na região dos vales observamos cerca de 85 ou 86% de demanda dos leitos hospitalares de UTI. Em Passo Fundo também teve um crescimento, chegou a 78, se não me engano. Agora nós giramos lá em Passo Fundo em cerca de 75%, né? Já tinha chegado quase a 80%, reduziu a 75% o nível de demanda das UTIs. Então nós estamos acompanhando esses dados e no novo distanciamento, o distanciamento controlado que vai ser anunciado até a próxima quinta-feira, nós deveremos estabelecer já na regionalização um olhar específico para estas regiões, de acordo com os indicadores que estão sendo consolidados. Nós estamos estabelecendo uma reunião, um conjunto de indicadores que, somados, vão determinar as medidas de distanciamento a ser obedecido nas regiões. E para cada uma desses níveis de risco haverá um protocolo a ser seguido. Estes protocolos ainda merecerão mais uns dias para serem definidos, mas como nós já vamos consolidar até amanhã, é isso que nós estamos perto de concluir, os indicadores que vão, de um lado, avaliar a capacidade de atendimento hospitalar e, de outro, a velocidade de disseminação do coronavírus. Nesta reunião de indicadores, nós já vamos ter a condição de observar estas duas regiões, especialmente porque não é apenas o número de casos, não é apenas o número de leitos ocupados, é a reunião destes e de outros indicadores que determina se aquela região tem mais ou menor risco em relação a outras. E, portanto, nós deveremos ter um tipo de ação para essa região que certamente vai envolver os prefeitos. Nós devemos chamar reunião com a FAMURS e com a Associação dos Prefeitos dessas regiões. A FAMURS é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, para validarmos e viabilizarmos a implementação dessas novas níveis de restrições para estas regiões, como essa setorização regional vai nos permitir observar de forma mais clara. O Marcos Graciani, da revista Amanhã. Como o senhor recebe o novo projeto de ajuda aos estados que está no Senado, com a previsão de congelamento dos salários dos servidores das 3 esferas por 1 ano e meio? Marcos, acho que é importante que haja a demonstração desse entendimento de que o gasto público precisará ser controlado neste período em que se impõe a toda a sociedade um custo em função do enfrentamento da pandemia. Então é inevitável que se estabeleçam restrições. Aliás, restrições já deveriam ter sido impostas no nosso país quando nós observamos a recessão econômica profunda que nós tivemos lá em 2015 e 2016, e mesmo que estivéssemos num cenário de recessão ou de baixo crescimento econômico, a despesa continuada, especialmente aquela ligada à folha de pagamento, continua aumentando. O Rio Grande do Sul é um estado fortemente comprometido no nosso mandato, no nosso governo, com o equilíbrio fiscal, que não é um fim em si mesmo,
mas é o único meio para que nós possamos ter saúde financeira para investir nas áreas mais importantes para a população. Sem ter saúde financeira, sem ter equilíbrio entre receita e despesa, um Estado não consegue promover investimento nas áreas que mais são importantes para a população. Então, se nesse momento a gente observa queda de arrecadação, quebra de empresas, demissões, queda do nível de renda da população, é natural que se trate de evitar crescimento de despesa na área pública que é financiada, como já dizia Margaret Thatcher, não existe um dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Se os pagadores de impostos estão ou estarão empobrecendo, não faz nenhum sentido que se aumente a despesa pública que é financiada por eles. Então é muito importante que haja essas restrições. O Rio Grande do Sul já deu demonstração clara de comprometimento com o equilíbrio fiscal quando aprovamos no nosso governo a mais profunda das reformas da Previdência entre todos os estados e a mais profunda reforma administrativa que até aqui sequer o governo federal enviou para o Congresso Nacional. Somos um estado comprometido com esse equilíbrio e estaremos comprometidos no próximo período. O que é importante é que haja o socorro aos estados. Não tem como pensar que não haja socorro aos estados na proporção das perdas que se tem, pelo menos do ICMS, que não vão cobrir toda a perda que o estado tem, e na divisão entre os estados, de acordo também com as suas perdas, com a sua participação no bolo tributário nacional. Ou seja, o critério de divisão deve obedecer efetivamente à proporção da geração de riquezas nos estados e não a proporção do número de habitantes. Não pode ser per capita, como pretendia o governo federal, porque a distribuição per capita, por outros critérios que são de divisão de renda, de redistribuição de renda, já se faz no FPE, por exemplo, quando o Fundo de Participação dos Estados, que é composto por uma série de impostos que são cobrados dos estados produtores, principalmente, que evidentemente são maiores produtores, geram mais riqueza, contribuem mais com esses impostos, e 80% dele quase vai para o norte e para o nordeste do Brasil. Todo o meu respeito a essas regiões que merecem ter apoio neste pacto, na solidariedade do pacto federativo, mas não faz sentido que a distribuição das perdas de ICMS sejam feitas per capita e não de acordo com a proporção da economia de cada um, da participação de cada estado na economia brasileira, que é o que vai ter correlação com as perdas que os estados tiveram. Então, o que nós não admitimos é isso, que seja uma recomposição substancialmente menor, como o governo federal pretendia fazer, e nem que seja por outro critério que não seja o critério da participação do ICMS no total arrecadado no Brasil. A última pergunta do Juliano Tati, do Jornal do Comércio. Governador, considerando os números atuais, o Estado levou 19 dias para dobrar o número de casos e 12 dias para dobrar o de mortes. Nos últimos 5 dias, de 22 de abril a 27 de abril, foram 16 mortes no Rio Grande do Sul. Nos 5 dias anteriores, de 16 de abril a 21 de abril, havia ocorrido apenas 3 óbitos. Diante desse cenário de escalada da letalidade da doença no Estado, a adoção do distanciamento controlado pode ser revista? Juliano, nós já apresentamos como é que é feito esse distanciamento controlado e ele vai ser melhor compreendido quando nos próximos dias vamos dar ainda mais detalhes do que já evoluímos e do que viremos ainda a evoluir nos protocolos que vão ser definidos. Mas o que é importante é que o novo modelo de distanciamento ele vai respeitar as diferenças entre as regiões. Existem regiões em que há nenhuma morte, pouquíssimas internações, há regiões onde há muitas mortes, mais internações, maior nível de comprometimento da sua população por maior perfil de idosos e com baixo número de leitos disponíveis. Então tem uma série de variáveis que devem ser utilizadas para que nós possamos, neste processo de regionalização, tratar as restrições em cada região como elas devem ser tratadas, de forma diferente. Onde está evoluindo e se disseminando mais rapidamente, este conjunto de indicadores, na fórmula estabelecida, com muita competência pelo nosso Departamento de Economia e Estatística, pelos funcionários ligados à saúde e à Secretaria de Planejamento, que atuam diretamente sobre a formatação deste novo modelo, nós vamos ter
ainda melhor embasamento científico para justificar os níveis de restrição, tanto por região quanto por setores. Até aqui, nós sempre respeitamos a ciência, mas respeitamos a ciência utilizando os dados que tínhamos, que eram poucos. Quando nós temos mais dados, mais informações, como tu mesmo fizeste a pergunta aqui, usando muitos dos dados, você usa esses dados e os agrupa, dá o peso devido a cada uma dessas informações e proporcional a cada região. O importante é que o novo modelo de distanciamento controlado vai nos permitir atuar na região em que se fizer necessário, na proporção em que se fizer necessário e no momento em que se fizer necessário. E dessa forma vamos ter um distanciamento com muito melhor embasamento científico que vai permitir a melhor conciliação entre a proteção à vida, a proteção à saúde e também o equilíbrio com a atividade econômica, que também interfere na vida das pessoas. Porque não vamos esquecer, é da economia, da atividade econômica que as pessoas têm os seus empregos, têm a sua renda, e da sua renda é que elas alimentam a sua família, é da sua renda que elas compram os remédios, os medicamentos, os itens essenciais para a sua sobrevivência. Ou seja, economia também interfere na saúde, também interfere na vida das pessoas e isso precisa ser levado em consideração. Nós queremos a conciliação entre a atividade econômica, pelo que ela impacta na vida das pessoas, e a própria proteção à saúde das pessoas, observando os tantos indicadores que agora nós temos em nossas mãos e que não tínhamos no passado, pelo histórico que agora se observa e pelos sistemas que viemos a desenvolver. É assim, com essa responsabilidade que o governo do Estado está atuando, é com essa responsabilidade que nós vamos continuar atuando para continuarmos sendo modelo no Brasil, né? Assim como nós fomos modelo nas reformas que fizemos, no encaminhamento das privatizações, do novo Código Ambiental, nós temos sido modelo em muitas coisas. O modelo na conciliação política, em que nós conseguimos construir ambiente político, e vejam como é importante isso nesse momento em que o país tem uma grave crise política instalada em nível nacional. Vejam como é importante a sobriedade, a tranquilidade, a serenidade com que conduzimos no Rio Grande do Sul, respeitando as diversas vozes, a interlocução com opositores, ouvindo o nosso parlamento, construindo soluções com segmentos. É assim que a gente tem conseguido fazer o Rio Grande do Sul evoluir, é com esse mesmo diálogo e transparência que a gente conseguiu até aqui ter bom desempenho no que diz respeito ao enfrentamento ao coronavírus, quando comparamos com outros estados da federação, e é com essa mesma capacidade de diálogo que nós vamos construir esse novo modelo responsável que vai nos permitir ter esta conciliação entre a atividade econômica e a segurança, a vida e a saúde das pessoas. Era isso por hoje, nós voltamos amanhã. Muito obrigado e uma boa tarde para todos.